Deixa eu dar um bom dia, um boa noite pro pessoal de casa que nos acompanha pela Geração TV. Muito obrigado a você também aí pelo carinho e pela audiência, né? Estamos começando agora o programa às 9h25 da manhã. A gente já está aqui ralando. 9h25 da madrugada. Nesta sexta-feira, dizia eu, né? Em que estamos dentro de um feriadão. Tivemos feriado ontem, dia 15 de novembro, proclamação da República, que significa no dia 15 de novembro, aí eu não vou me lembrar, né? Quando foi proclamada a República, depois em que Dom Pedro II foi tirado do palácio, deixou de ser o imperador do Brasil. Foi um dos maiores brasileiros que a história pode contar. Dom Pedro II e Princesa Isabel, ele foi um homem íntegro, honesto, correto. E quando acabou ele deixou de ser rei, né, imperador, que veio a República, que foi proclamada no dia 15 de novembro, lamentavelmente deu no que deu, né? Não que estaríamos até hoje com o imperador no Brasil. Isso também não seria esse o caminho. Mas aí começou a safadeza e a corrupção. Dom Pedro morreu num hotel, sem dinheiro, morreu num hotel na França, um hotel de terceira lá na França, onde ele foi viver depois da sua expulsão do Brasil. Vejam bem, ele saiu do Brasil, um homem honesto, íntegro, correto, que amou demais esse Brasil, fez tudo por esse Brasil, trouxe tanta coisa. O telefone, foi ele quem trouxe para o Brasil. Hoje a gente fala em tecnologia, né? Primeiro telefone no Brasil foi ele falando do palácio lá na Quinta da Boa Vista com o palácio em Petrópolis. Foi a primeira ligação telefônica no Brasil. Eu me lembro, eu estava lá. E a Princesa Isabel, filha dele, que libertou os escravos, quer dizer, eles vieram, a missão deles foi muito bonita no Brasil. A missão espiritual de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I e da Princesa Isabel, foi uma história muito bonita. E ontem a proclamação da República, né? Com a saída dele, proclamou-se a República. E hoje, sexta-feira, dia comum, mas muita gente está matando do trabalho, vem sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, outro feriado, Dia da Consciência Negra. Falei sobre isso ontem. Não tem que existir Dia da Consciência Negra. Nem Dia da Consciência Índia, nem Dia da Consciência do Branco. Afinal de contas, somos todos iguais. Brancos, negros, índios, mamelucos, enfim. Somos todos iguais. Todos iguais. Filho do índio com o negro, filho do negro com o branco, do índio com o branco, somos todos iguais, o sangue é vermelho. Então não tem que ter essa de consciência negra. Eu acho que tem que ter Dia da Consciência Brasileira. Pronto, fim. Aí seria um grande feriado. Dia da Consciência Brasileira. Eu acho assim, eu penso assim, enfim. Até porque eu acho que o Brasil é um país muito hipócrita. Eu não tenho preconceito nenhum. Mas eu não quero ver minha filha casada com um negro, não. Ou vice-versa. Quer dizer, isso é tudo uma grande hipocrisia brasileira. E é verdade, verdade. Bom, enfim. Então estamos dentro de um feriado em que Teresópolis pode aproveitar bastante a chegada de pessoas. Mas, fora de Teresópolis, que aqui a gente ainda vive numa tranquilidade, a nossa cidade, ela não é uma cidade violenta, uma cidade que tem pontualmente coisas acontecendo, como foi agora nos últimos dias. Isso que aconteceu lá no interior, onde um homem esfaqueou a mulher por ciúmes. Isso aí ninguém nunca vai saber o que foi. Por ciúmes, porque não queria separar, enfim. Ele esfaqueou a mulher na frente de um filho, uma criança de 10 anos, que vai ficar traumatizada para o resto da vida, tentou suicídio e acabou morrendo. Aí, esta madrugada de manhã, ele morreu também em virtude da tentativa de suicídio, um esfaqueamento que ele fez a si mesmo. Então, é uma tragédia que vem abalar Teresópolis. O que nós temos muito aqui são apreensões de drogas. Isso a gente tem muito. Pontualmente, a gente tem alguns casos de agressões, homicídios, isso acontece pontualmente, mas isso não significa aumento de violência. A violência seria, sim, um assalto a banco, assaltos de rua, isso sim, é aumento de violência. Esses casos são homicídios, isso não entra na estatística da violência. Ou seja, Teresópolis continua sendo e é uma cidade segura. Diferentemente do que vinha acontecendo no restante do Brasil. Um guarda municipal foi assassinado em Caxias, numa tentativa de assalto. Uma moça foi esfaqueada em Magé, também é pontual. Morta após negar pedido do namorado. O namorado fez um pedido, aí ela negou e aí foi esfaqueada.
Aconteceu uma tragédia no Rio de Janeiro. Um PM foi morto por militares. Agora vai se ver na filmagem até se chegar à conclusão do que realmente aconteceu. Os militares, os militares agiram, erraram, atiraram onde não devia. Aconteceu. Infelizmente aconteceu. O PM parou ou não aonde os militares mandaram parar. Se é que mandaram, ninguém vai saber dessa história. Da verdade mesmo, a gente não vai conseguir saber. Mas ele foi sepultado ontem nessa mais um caso de violência no Rio de Janeiro, onde o Estado perdeu a guerra contra o crime organizado. Eu falo isso quase que todo dia. O crime organizado tomou conta do Brasil, tomou conta do Rio de Janeiro. E eles são poderosíssimos. Não pensem vocês que os chefões do tráfico estão aqui no Brasil, não. Esses caras não estão nem no Brasil. Os grandes chefões é o narcotráfico. Eles estão fora do Brasil e a droga vem para cá. Então você prende um gerente do tráfico, como tem tantos aí presos. Agora, o verdadeiro traficante, isso é internacional. Isso não é Brasil. Eles mandam drogas para o Brasil, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Aí a droga vem da Bolívia, vem da Colômbia, que é um país amigo nosso, né? É um país irmão brasileiro, mas é um grande produtor de cocaína. Talvez o maior do mundo. A folha da coca é produzida na Colômbia. Naquela região toda ali, né? Enfim, os Estados Unidos combatem bastante o consumo, que aí é a chave do problema, é o consumo. Porque se você tem tráfico, você tem traficante, porque você tem consumidor. Se você vende muito biscoito, é porque você tem quem toma muito biscoito. Se você vende muita cocaína e maconha, é que você tem muita gente usando cocaína e maconha. Infelizmente é assim. É assim que a coisa funciona. Em Teresópolis é isso. Ah, porque se prende muita droga em Teresópolis. Prende muita droga, porque nós temos muita gente consumindo drogas em Teresópolis. Aí tem aquela história, eu até já comentei sobre isso, né? Que as pessoas aqui têm uma mania engraçada de falar assim. Na Praça Olímpica, isso não mais que agora a Polícia Militar está lá. Na Praça Olímpica, os garotos estão todos lá usando drogas. Na Praça de Santa Teresa está todo mundo usando drogas. Em qualquer lugar que você vê uma aglomeração, 4 ou 5 garotos, noite ou madrugada, tem sempre alguém que vai ligar e vai falar assim: estão consumindo droga dentro daquela casa velha, estão consumindo droga. Não é ali que a droga está sendo consumida, não é ali. Até pode ser, até tem casos sim. Mas não é na Praça Olímpica, é na Praça de Santa Teresa, existe, mas não é ponto de compra e venda de drogas. Nós não temos isso em Teresópolis, não temos. Eu posso afirmar, nós temos pontualmente jovens usando maconha. Temos, lógico que temos. Agora, o grande usuário está dentro de casa. O grande usuário está dentro da sua própria casa. E às vezes, e na maioria das vezes, é gente com poder aquisitivo muito alto, que usa maconha e que usa cocaína. E que vão buscar lá na fonte. Às vezes é delivery, chega na casa deles. Hélio Carraceno, você está falando que isso acontece em Teresópolis? Acontece. Conversa com o policial que ele vai te explicar. A droga é delivery. Chega na sua casa. Chega na casa do consumidor. Ele liga e fala assim: manda para mim que eu estou precisando. E o camarada vai lá levar na casa dele. Esse a polícia é difícil encontrar. É difícil pegar. Ela pega sim aquele que está chegando pelo soberbo, aquele que vem dentro das vans e dentro dos ônibus. A polícia faz um excelente trabalho nisso aí. Vem de Uber agora, né? O Johnny está dizendo que vem de Uber. O Johnny conhece. Então, conhece não, né, Johnny? Não conhece não. O Johnny não conhece não. Mas ele sabe. Ele sabe como é que a droga chega em Teresópolis. E que o grande consumidor não está na rua. Consumidor de droga não fuma maconha e usa cocaína na rua. Ele vai usar dentro de casa. Esses casos que a gente acha que são, na maioria das vezes não são. Os moleques estão ali falando de sacanagem, estão falando de mulher, estão bebendo... como é que é? Não, catuaba, aquele outro energético. Aí estão bebendo energético, mistura energético com vodka, com vinho, e estão bebendo. Eu, na minha juventude, cansei de tomar porre de cachaça, de vinho. Uma vez... Meu irmão, chegaram lá em casa, a gente morava ali em Araras,
chegaram lá em casa desesperado, dizendo que meu irmão estava morto na rua São Francisco, cheio de sangue. Saiu meu pai, eu correndo atrás, todo mundo desesperado. Chegamos lá, meu irmão estava caído bêbado, bebeu tanto vinho, vomitou, desmaiou, e todo mundo dizendo que era sangue, que ele tinha sido esfaqueado, ele estava bêbado. Então na nossa juventude é assim, e hoje acontece isso também. Hoje tem o energético, né? Então a gente vem e fala assim, ah lá, tudo usando droga. Não é, gente, não é. Se a gente for colocar dessa maneira, então a nossa juventude acabou. Toda ela está drogada, quando não está. Então tem que se ter muito cuidado com isso. É uma opinião que eu tenho, até porque eu investigo isso. Eu sei que funciona assim. Não é. E as pessoas aí, covardemente, dizem que é. Agora, tem uma coisa muito grave. Ninguém dá direito ao jovem nesse Brasil. E nem aqui em Teresópolis. Ninguém dá direito. O jovem não tem o que fazer. O jovem não tem onde botar a sua cabeça para funcionar. Não tem evento para jovem, não tem nada acontecendo aqui em Teresópolis. Educacional, nem pensar nisso. Então, no fundo, isso é uma grande hipocrisia nossa, maldade, chego a dizer covardia. Agora, tudo isso poderia ser mudado, eu estou falando só de violência, mas a gente viu, a gente está vendo agora aquele caso do jogador de futebol do São Paulo, quantas pessoas envolvidas naquele bárbaro crime que aconteceu, o cara transou, não transou com a mulher do outro, agora já eram bandidos. Porque o que a gente está vendo no histórico do sujeito, eles eram bandidos. E o menino, o rapaz, o jovem, o jogador, lamentavelmente foi assassinado por isso. Vão pegar uma cana muito grande. O casal com a filha. Agora vejam que drama, né? Pai, a mãe e a filha. Vão pegar uma cana, vão puxar uma cadeia durante muito tempo. Violência no trânsito. Ontem, por exemplo, aconteceu na rodovia de Assis, em São Paulo, um sujeito bêbado, dirigindo um carro, matou uma criança, matou um bebê de 3 meses. Isso é ou não é violência? Lógico que é violência. Só que paga uma fiança e sai. A lei tem que ser mudada no Brasil. Mas a primeira coisa que tem que chegar é a prisão perpétua. Pena de morte não, que a gente não tem esse direito. Mas a prisão perpétua. O Johnny está me lembrando aqui, um brasileiro que matou o tio, a tia, os 2 sobrinhos. Quer dizer, o tio, a tia, os 2 primos, 2 criancinhas. Esfaqueou todo mundo, cortou o corpo. Foi condenado à prisão perpétua. Isso é que tem que acontecer aqui no Brasil. Enfim. Ruim isso, né? Num feriado desse eu só falar de violência. Então vamos mudar. Para você que está me acompanhando no rádio, para você que está me acompanhando pela televisão, um grande final de semana para você.